Olá, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje é sexta! Ei! Chegou o final de semana, mas não deixe de estudar, tá bom? Vocês estão fazendo a sua higienização? Estão lavando bem as mãozinhas, não é, garotada? Que legal! Estão também fazendo as suas atividades. Estão também fazendo as suas operações. Não esqueçam de fazer as suas operações, tá bom? A aula passada foi de geografia. A gente falou de município e cidade. Vamos também o nosso momento maker. Separa aí papelão, se tiver barbante, tá? Hidrocor, tesoura, régua, tá certo? Que a gente vai precisar de tudo isso para o nosso momento maker. Agora, eu vou chamar o nosso amiguinho. Eu vou chamar o Cícero para conversar com vocês e dar um bom final de semana para vocês. Vem cá, Cícero! Olá, garotada! Hoje é sexta! Uhul! Que bom! Mas eu vou dar um recadinho para vocês, tá? Façam as suas tarefinhas. Responde tudo direitinho, tá? Não deixa de fazer. Depois vocês vão brincar e aproveitar o final de semana com a mamãe e o papai, tá certo? Então, preste bastante atenção, tá? Ah, também, não esqueça de usar a máscara, tá bom? Quando for sair de casa, era para nossa saúde, tá bom? Pra gente se cuidar muito bem, tá? Então, beijo e um bom final de semana para vocês. Tchau, garotada! Tchau, tchau, beijo! Tchau! Então, aproveite o recadinho de Cícero e faz sua atividade. Depois vão brincar e aproveitar o final de semana. E aí, meus amores, vamos para a aula de hoje. A aula de hoje é de matemática. E o tema da aula é medidas de comprimento. Vamos falar de medidas de comprimento. Então, vamos ver algumas habilidades de medida de comprimento. As habilidades é estimar, medir e comparar comprimento utilizando a unidade de medidas não padronizadas e padronizadas mais usuais. Que qual é? É o metro, é o centímetro e é o milímetro. E diversos outros instrumentos de medidas. Como será que podemos medir as coisas? Você sabe que os povos antigos, ele mediam o comprimento com as mãos e os pés. Era no tempo da Idade Média, eles mediam as coisas assim, com as mãos fazendo palmo e com os pés caminhando para saber a largura ou o comprimento de algumas coisas. O que utilizamos para medir comprimentos de objetos e pessoas? A gente precisa de quê? Fita métrica. Precisamos também de régua e trena, não é? Para a gente medir objeto ou pessoas. E quais são as unidades de medida de comprimentos que são mais usadas? As que são mais usadas é o metro, o centímetro, tá? O milímetro e o quilômetros. Então, esses são, né, as medidas de comprimentos mais usadas. Então,
vamos falar de cada uma delas, tá bom? Então, a medida de comprimento, ela pode ser metro, centímetro, milímetro e quilômetros. Vamos falar do metro. O metro. O metro é a unidade que mais usamos. Com o metro, podemos fazer a medição de pessoas, de prédios, né? E de várias outras coisas. Então, aqui, ó, temos aqui a fita métrica, que podemos medir a altura da gente, não é? Ou também a largura de uma mesa, a largura de uma sala. Então, com a fita métrica, ou também com a trena. Podemos também medir, não é? Várias coisas também. Vamos falar sobre centímetro. O centímetro. O centímetro é uma medida menor, tá? Que usamos para medir objetos menores. Aqui temos o objeto, a régua. Então, eu posso medir o meu piloto, saber quantos centímetros meu piloto tem. Então, com a régua, não é? Que é a medida menor, né? Que é o centímetro, é menor do que o metro. Então, ele mede os objetos menores. Vamos falar de milímetro. Para medir coisas menores ainda, como eu prego, uma taxinha, não é? Então, é através do milímetro, porque são coisas menores ainda, tá certo? Por isso que é chamado de milímetro, que são coisas pequenininhas. Vamos falar de quilômetro. Um quilômetro é uma medida maior e podemos medir uma distância de uma cidade para outra. É chamada de quilômetro. Qual é o símbolo do metro? O símbolo do metro é a letra M. E do centímetro? O do centímetro é CM. E do milímetro? Do milímetro é MM, que é milímetro. E o de quilômetro é o K e o M. Então, aqui são os símbolos do metro, que é o M, centímetro, CM, milímetro, MM, e quilômetro, KM, que é a distância, não é? De uma cidade para outra. Vamos agora falar de algumas medidas, tá? De quilômetro, de centímetro, de milímetro e de metro, tá certo? Então agora eu vou falar sobre medidas não padronizadas e medidas padronizadas. O que é uma medida não padronizada? A medida não padronizada, elas não são iguais às outras. Então, se eu medir o meu braço de um canto a outro, e se outra pessoa também for medir, não vai dar a medida certa. Então, aqui, ó, eu tenho esse cordão aqui, tá? Olha o tamanho dele. Então, aqui eu pedi ao meu genro para ele medir de um braço dele para o outro, tá? E ele mediu e eu cortei, tá certo? Agora eu vou medir o meu braço, tá? Eu vou pegar, ó, a pontinha do barbante e vou medir meu braço do canto a outro. Se vocês observaram, ó, sobrou um pedacinho. Então, a minha medida de um braço para outro é diferente da do meu genro. Então, é chamado de medidas não padronizadas. Não é? Por quê? Porque não são iguais, tá certo? A mesma coisa se eu medir o meu espaço, eu quero saber
um quarto meu, eu vou contar quanto espaço tem meu quarto. E se outra pessoa for contar, vai dar diferente, porque o meu espaço não é igual ao da outra pessoa. A sua mão é diferente da mão do outro coleguinha, a mão da sua mãe é diferente da mão do seu pai. Se ela for contar com a palma da mão, vai ser diferente. Eu tenho aqui, ó, vou dar outro exemplo, cabo de vassoura. Então, eu quero saber quantos palmos vai dar esse cabo de vassoura. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, deu 6 mãos, 6 palmos, não é? Eu contei. Mas, outra pessoa for contar, vai dar diferente, porque é uma medida não padronizada, certo? E o que é medidas padronizadas? As medidas padronizadas, elas são certas. Por quê? Porque a gente vai usar a fita métrica, certo? Ou também a gente pode usar a trena, certo? Então, ela vai ser uma medida padronizada. Também a régua, não é? Vou dar exemplo. Lá na loja, a gente vai comprar tecido, não é? Tem lá o quê? A fita métrica ou aquele pauzinho também, que é de fita métrica. Então, eu vou querer saber quantos metros tem. Eu quero 1 metro de tecido. Então, eu vou medir com a fita métrica e vou tirar a quantidade de 1 metro de tecido que eu quero. Então, isso é medida padronizada. Vamos dar outro exemplo. Eu quero saber esse meu piloto, quantos centímetros tem? Eu vou usar o quê? A régua. E como é que eu vou usar a régua? Eu vou começar a medir do zero. A régua aqui, ó, a régua tem o zero, então eu vou botar em cima do zero e vou saber quantos centímetros tem o meu piloto. Então, o meu piloto, ele tem 16 centímetros. E se eu pegasse o hidrocor? Vou medir meu hidrocor, né? Que vai dar 15 centímetros. Então, essa é uma medida padronizada, não é que são medidas certas. Eu não medi com palma, nem com os pés, nem com a mão e nem com os pés. Então, a medida dos pés e as mãos são medidas não padronizadas, porque elas não são iguais, tá certo? Minha mão, meus pés, meus passos não são iguais, nem a de vocês, nem a de outras pessoas, certo? São passos diferentes, medidas diferentes, tá bom? Então, vamos ver aqui quanto vale as medidas, né, de comprimento de cada um. Aqui eu tenho quilômetro, que é representado em km. Então, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E 1 metro? 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, 1 metro equivale a 100 centímetros. E 1 centímetro? 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Então, aqui, né, são as medidas e quanto vale cada uma dessas medidas. Então, para medir o quilômetro, né, temos a medida de quilômetros de uma cidade para outra, a distância, não é? Usamos o quilômetro. Para medir o metro, a gente usa o quê?
a fita métrica, que está aqui, e também usamos a trena para medir o metro. E para medir o centímetro? Para medir o centímetro, a gente usa a régua, porque tem o centímetro aqui, de 0, essa régua de 0 a 30. Então, aqui, 30 centímetros, essa régua tem. Então, para medir o centímetro, usamos a régua. Pega lá o teu livro de caligrafia, abre na página de matemática, na página 26, e vamos para a nossa atividade. Então, vamos lá. Na página 26, ele fala assim, cálculo mental. Primeiro quesito, calcule mentalmente as quantidades a seguir. Então, aqui são continhas de multiplicação. Então, aqui tem as gotinhas. Então, 3 carreiras de 4 gotinhas. Então, 3 vezes 4 é igual a... A outra tem duas colunas com 7 gotinhas. Então, 2 vezes 7 é igual. Temos outra, né? 3 colunas com 6 gotinhas. Então, 3 vezes 6. Temos também embaixo 4 colunas com 5 gotinhas. Então, 4 vezes 5 é igual. Também temos 4 colunas com 3 gotinhas. Então, 4 vezes 3 é igual. Temos também 2 colunas com 7 gotinhas. 7 vezes 2 é igual. Então, vão multiplicando as colunas vezes a quantidade de cada coluna tem. E embaixo tem falando assim, o que podemos concluir a partir da observação dos agrupamentos? Então, que o valor, mesmo invertido, 4 vezes 5 ou 5 vezes 4, o valor é igual. Não importa, né, o agrupamento que ele esteja. O valor vai dar sempre igual. Tá certo? Vamos para a página 27. Na página 27, tem um probleminha. Então, no segundo quesito fala assim, leia e resolva os probleminhas abaixo. Letra A. Ana sempre escolhe apenas uma opção de bebida e uma porção de comida para o café da manhã. Hoje, na casa dela, há bebida láctea, suco, sanduíche, fruta e bolo. Preencha no quadro abaixo com as combinações que Ana pode fazer. Aí tem aqui, tem sanduíche, suco, sanduíche, fruta e bolo. E na quadradinho verde tem suco e no roxinho tem bebidas lactantes. Então, sanduíche e suco e sanduíche e bebida láctea. Fruta e suco e fruta e bebida láctea. E tem bolo e suco e bolo e bebida láctea. Essas são a resposta. Na letra B, ele fala assim, observe as caixas com as frutas e responda. Então, na primeira caixa, são morangos. Então, tem 49 morangos. Na segunda caixa, tem limões. Então, tem 123 limões nessa caixa. E na terceira caixa, são laranjas. E nessa caixa, tem 154 laranjas. Então, vamos para a pergunta embaixo. Tem assim, quantos morangos haveria em 2 caixas? Então, você vai multiplicar. É uma continha de multiplicação. A gente está trabalhando continha de multiplicação. Então, vocês vão multiplicar
49 vezes 2, que é 2 caixas. O segundo, quantos limões haveria em 5 caixas? Então, vocês vão pegar o valor de 123 limões vezes 5 caixas. Na última, quantas laranjas haveria em 3 caixas? Então, vocês vão pegar 154 laranjas que tem nessa caixa e vão multiplicar por 3 caixas. Vamos agora para a página 28, que fala assim: calcule as multiplicações abaixo. Então, aqui tem as continhas de multiplicação e vocês vão multiplicar da letra A até a letra J, tá? Veja que tem continhas também de um número e de 2 números, então vamos prestar bastante atenção. No quarto quesito, ele fala assim: resolva as multiplicações e depois escreva o produto por extenso. Vocês vão multiplicar, aqui tem a letra A, 10 vezes 8 é igual. E depois vocês vão escrever por extenso, é como se lê o número. Eu vou dar só o exemplo da letra A, vou dar a resposta da letra A. Então, 10 vezes 8 é igual a 80. Então, eu vou escrever como se lê o número 80. Então, eu vou escrever aqui 80. Embaixo, né, dessa listinha que está aí de preto. Então, a letra B, 10 vezes 36. E letra C, 10 vezes 64. E vocês vão escrever o número como se lê. No quinto quesito, fala assim: complete usando o símbolo pertence ou não pertence ou igual. Então, 3 vezes 7 e 2 vezes 9. Então, é igual, é diferente, é maior ou menor ou diferente. Tá certo? Então, 2 vezes 4 é tanto. E 4 vezes 2 é tanto. É igual, é maior ou menor. Então, vocês vão colocar o sinal de maior, menor ou igual. Então, preste bastante atenção, tá? Nessa atividade, da página 26 até a página 28, porque são continhas de multiplicação. Então, tudo que vocês vão resolver aqui no livro de caligrafia, na parte de matemática, é de multiplicação. Então, preste bastante atenção, faça a sua atividade. Na próxima aula eu quero ver essa continha de operações. Então, preste bastante atenção. Eu coloquei uma divisão e uma multiplicação de 2 números. Então, vamos prestar atenção nessa continha, tá bom? Então, vamos fazer a continha de divisão de 2 números. Lembra toda vez que a tia fala que antes da gente fazer nossa continha de operações, a gente tem que fazer o quê? A nossa tabuada de 28. Então, tá aqui a minha tabuada de 28 e eu vou começar a fazer a minha continha, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui, ó. Onde é que tem 80? O abaixo de 80? Na tabuada de 28. Eu vou procurar aqui. Tem por 2. 28 vezes 2 é 56. Então, eu vou colocar aqui sinal de menos e vou subtrair a minha continha. 6 para chegar a 0? Não, a gente vai pedir o quê? Um emprestado. Então, 6 para chegar a 10. Eu já tenho 6. 7, 8, 9, 10. Faltam 4. E esse 1 vai descer para somar. 5 mais 1, 6. 6 para chegar a 8. Falta quanto? 2. Muito bem. Agora eu vou descer qual o número? Vou descer o número 3. Vou colocar aqui, ó. Onde é que tem 243, ou abaixo de 243, na minha tabuada de 28. Então, eu vou procurar aqui, ó.
Tem por quanto? Por 8. Que vai dar? Quanto é 28 vezes 8? Dá quanto? 224. 224. Sinal, sempre sinal de menos, nunca esqueçam, tá? E agora eu vou subtrair. 4 para 3? Não, vou pedir o quê? Meu amiguinho 1. Então, vai ficar como? Eu tenho 4 para chegar a 13. Eu já tenho 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faltam 9. E 1 daqui vai descer. 2 mais 1, 3. 3 para chegar a 4, 1. 2 para chegar a 2, nada. Qual é o próximo número que eu vou descer? O outro 3. Eu vou colocar aqui, ó. Então, eu vou procurar na minha tabuada de 28, onde tem 193, ou abaixo de 193. Vou procurar aqui. Eu tenho quanto? Eu tenho 168. Por quanto? Por 6. Vou colocar aqui, ó, o 6. Quanto é 28 vezes 6? 168. Sinal de menos. Então, 8 para chegar a 3? Não, vamos pedir o nosso amiguinho 1. Então, 8 para chegar a 13. Eu já tenho 8. 9, 10, 11, 12, 13. Faltam 5. E esse 1 vai descer e eu vou somar. 6 mais 1, 7. 7 para chegar a 9. Faltam 2. E 1 para chegar a 1, nada. Eu posso dividir 25 por 28? Não, porque 25 é menor que 28. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fechar a minha continha. Agora, eu vou tirar a prova real, para saber se o meu valor está certo ou não. Então, vamos prestar bastante atenção nessa continha, tá? Então, eu vou separar aqui, tá certo? Eu vou pegar aqui o valor, ó. 28,86 vezes 28. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar, tá? Primeiro o 8 e depois eu vou multiplicar o 2. Então, vamos lá. 8 vezes 6 é quanto? 8 vezes 6 é 48. Vou botar 8 e sobe 4. 8 vezes 8 é 64. 64 com mais 4, 68. Vou colocar o 8 e sobe 6. Quanto é 8 vezes 2? 16. 16 com mais 6. Quanto é 16 mais 6? 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, eu vou colocar os 22 todinho aqui, ó. O que é que eu vou fazer agora? Agora, eu vou multiplicar o 2. Vou colocar o sinal de mais aqui debaixo do primeiro 8 e vou multiplicar. 2 vezes 6 é 12. Vai 1. 2 vezes 8, 16. E 1, 17. Vai 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. Vamos agora somar. 8 mais 8 é 8. 8 mais 2, 10. Vai 1. 1 mais 2, 3. 3 com 7, 10. Boto 0 e vai 1. 1 mais 2, 3. 3 com mais 5, 8. Oxe, tia, mas a minha continha não deu certo. O que é que eu vou fazer? Lembra que a tia falou? Quando tem a sobra, a gente vai o quê? Juntar. A gente vai somar. Então, eu vou botar aqui, ó, 25 e vou somar. 5. 8 mais 5, 13. Boto 3 e sobe 1. 1 mais 2, 3. Vou descer o 0, vou descer o 8. Esse meu resultado deu igual a esse aqui? Sim ou não? 80,33. 80,33. Sim. Então, a minha continha de divisão, meu resultado está certo.
Nunca esqueça, quando tiver sobra, a gente vai sempre somar, tá? Quando terminar de multiplicar, de somar as duas parcelas, a gente soma de novo com o restante que ficou da divisão da continha. Então, vamos prestar bastante atenção, tá? Nessas continhas. Vamos agora para a continha de multiplicação. Então, vamos lá. A gente vai fazer ela e depois a gente vai tirar a prova real, tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar logo multiplicando por 8. 8 vezes 6 é 48. Boto 8 e sobe 4. 8 vezes 5 é 40. Com 4, 44. Boto 4 e sobe 4. 8 vezes 3 é 24. 24 com mais 4, 28. Boto 8 e sobe 2. E 8 vezes 7 é 56. 56 com mais 2. 58. Muito bem. Agora eu vou multiplicar pelo número 2. Então, aqui, ó, coloco sinal de mais e vamos começar a multiplicar por 2. 2 vezes 6 é 12. Vai 1. 2 vezes 5 é 10. E 1, 11. Vai 1. 2 vezes 3 é 6. Com mais 1, 7. E 2 vezes 7 é 14. Boto 4 e o 1 fica de fora. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou somar minhas duas parcelas. Vamos lá? Então, 8, 4 com mais 2, 6. 8 com mais 1, 9. 8 com mais 7 é 15. Boto 5 e sobe 1. 1 mais 5, 6. 6 com mais 4 é 10. Boto 0 e sobe 1 aqui, ó, em cima do 1. 1 mais 1, 2. Então, aqui, ó, está o meu resultado da minha continha de multiplicação. Agora, eu quero saber se ela está certa ou não. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a nossa prova real. Então, eu vou pegar aqui, ó, 25, 9, 6 e 8. E vou dividir por quanto? Por 28. Então, como a tiazinha fez, antes da outra, fez a tabuada de 28. Então, a gente vai aproveitar essa tabuada e vamos fazer a nossa divisão da nossa prova real. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer 205. Onde é que tem 205? Ou abaixo de 205, na minha tabuada de 28. Então, vou aqui, ó. Eu tenho 196. Por quanto? Por 7. Então, vamos colocar aqui, ó, por 7. Que vai dar quanto? Vai dar 196. Sinal de menos. E vamos subtrair essa continha. 6 para 5? Não. A gente vai pedir o quê? O nosso amiguinho 1. Então, 6 para chegar a 15. Eu já tenho 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Faltam 9. E esse 1 vai descer e vai ficar 9 mais 1, 10. 10 para 0? Não. 10 para 10. Falta quanto? Nada. E esse 1 vai descer, a gente vai somar. 1 mais 1, 2. 2 para 2, nada. Qual é o próximo número que eu vou descer? Eu vou descer o 9. Então, eu vou ficar aqui, ó. Onde é que tem 99? Ou abaixo de 99? Na tabuada de 28. Então, eu vou procurar aqui. Tem por 3. Que dá quanto? 28 vezes 3, 84. Então, por 3. Que vai dar 84. Sinal de menos. Então, vamos subtrair. 4 para chegar a 9 é 5. E 8 para chegar a 9, falta 1. Qual é o próximo número que eu tenho para descer? O 6. Então, eu vou ver onde é que tem 156, ou abaixo de 156, na minha tabuada de 28. Tem por quanto? Tem por 5.
por 5, que vai dar quanto? 28 vezes 5 dá 140. Então, tá aqui, ó, 140, sinal de menos. E vamos subtrair a nossa continha. 6, 4 para chegar a 5, 1. E 1 para chegar a 1, nada. Qual é o próximo número que tem para descer? O 8. Então, vamos botar aqui, ó. Então, onde é que tem 168? Ou igual ou abaixo de 168. Então, eu vou procurar aqui, ó. Achei igual. Por quanto? Por 6. Que vai dar 28 vezes 6 dá 168. Então, 8 para 8 nada, 6 para 6 nada e 1 para 1 nada. E eu fecho a minha continha. Esse meu resultado aqui, que está aqui, deu igual a esse? 73,56? Sim. Então, a minha continha de multiplicação, o meu resultado está certo. Então, preste bastante atenção quando for fazer as continhas de divisão e tirar a prova real e de multiplicação e tirar a prova real. E nunca esqueça que todas as continhas que for de divisão de 2 números, sempre tem que fazer a tabuada. Porque se você não fizer a tabuada, você não vai conseguir fazer a sua continha de divisão de 2 números. Então, preste bastante atenção, tá? E faça as suas atividades na apostila, tá bom? Na próxima aula eu quero ver. Separar os materiais para o nosso momento maker. Separar a tesoura, papelão, os hidrocor, a régua, cordão, o barbante, tá? Para nosso momento maker. Aguarda só um segundinho. Vamos agora para o nosso momento maker. A gente vai fazer uma trena, tá bom? Para você dar ao seu papai para eles trabalharem. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar primeiro, a gente vai pegar a régua, tá certo? E vamos medir 10 centímetros, não é? A gente vai cortar o papelão. Vou pegar uns pedaços que eu já tenho aqui, eu vou medir, tá certo? Os papelão, tá aqui, ó. Eu vou medir 10 centímetros, tá bom? E vou botar e vou cortar, tá? Vou medir aqui 10 centímetros, tá? E depois eu vou cortar, certo? Então, eu medi aqui. Agora a tiazinha vai cortar para fazer as tirinhas. Então, vamos lá. Aqui, ó. Mas a tiazinha ainda vai cortar, tá? Tô cortando só as tirinhas pra gente fazer a nossa trena. Pra gente dar ao papai de presente. Aqui onde eu marquei, eu vou cortar, que é os 10 centímetros, tá certo? A tiazinha já marcou. Pra ficar tudo de um tamanho só. Então, aqui, ó. A tiazinha marcou, tá? Aqui são 10 pedacinhos desses, tá bom? Que a gente vai fazer, tá? 5 ou 10. Tiazinha já botou aqui uns cortados pra facilitar, tá bom? E depois, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar com o piloto, a gente vai fazer esses tracinhos aqui. Os tracinhos, ó. Como fosse os tracinhos das trenas, dos metros da trena, certo? Fez isso todo nas tirinhas. Aqui, ó. A gente fez. Pode numerar, tá? Numerando, tá certo? Então, aqui, fiz nas tirinhas todinhas. E depois, tiazinha, o que vai fazer? Tiazinha vai pegar, vai furar aqui, ó. Vocês podem furar com lápis, tá? Pede a ajuda da mamãe, vocês vão fazer os buraquinhos de um lado e do outro, certo? Depois que vocês furarem de um lado e do outro,
Vai ficar assim, ó, um buraquinho aqui e o outro aqui. Tá vendo? Então, ó, eu fiz buracos, tá certo? Vocês podem também fazer com caneta, tá bom, gente? Tiazinha tá usando papel do churrasco, palito de churrasco, mas cuidado porque ele fura, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Tiazinha vai fazer, vai pegar aqui, ó, o barbante e vou enfiar aqui, ó. Aqui, um aqui e o outro aqui. Juntei os dois, vou dar um nó aqui, ó. Só nos dois primeiro, tá certo? Deixar folgadinho, não pode deixar apertado, porque ele tem que girar, tá certo? Aqui, ó, eu dei um nó, porque ele tem que ficar fazendo assim, tá certo? Ó, aí eu vou cortar. Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar no outro buraquinho, tá certo? E vou pegar o outro, tá certo? Vou enfiar aqui, abrir mais o buraco, tá? E vou colocar aqui. Então, ó, vou amarrar de novo, não pode ser apertado, tá certo? Tem que ser folgadinho, tá? Para poder a nossa trena, tá certo? Se movimentar. Então, aqui eu dou outro nozinho. Vou cortar de novo, tá certo? E aqui, ó, eu vou colocar o outro de novo. Eu vou furar mais um, tá certo? Pra vocês verem, tá? Pra saber como é que vai ficar a nossa trena. Então, furei, boto de novo aqui, ó. Esse aqui vai ficar sobrando. A gente não vai botar nada nesse buraquinho. A gente vai prosseguir no outro buraco, tá certo? Aqui, vou amarrar de novo, tá? E assim vocês vão fazendo os 10 pedacinhos, tá? Do papelão que vocês cortaram, tá certo? Então, aqui vai ficar... Cortei. E a gente, ó, vai ficar a nossa trena, certo? A nossa trena, a gente vai usar. E vai ficar assim, ó. Como tia usou a trena dela, ela numerou e fez a trena dela. Então, vocês sejam criativos, ó. A minha trena tá aqui, ó. Ela fecha todinha, tá vendo? E eu posso abrir para eu medir, tá? Meu papelão para saber, tá certo? Então, use a criatividade de vocês. Façam a trena de vocês, ó. Tá vendo? Façam a sua trena e dá para o papai. Então, na próxima aula, eu quero ver esse maker bem bonito, tá bom? E aí, meus amores, gostaram da aula de hoje? A aula de hoje foi bastante interessante, não é? Então, faz lá a tua atividade. Faz também as tuas operações, tirem a prova real, não esqueçam de tirar a prova real, tá bom? Também faz um momento maker, que foi bastante interessante. E na próxima aula eu quero ver. Beijos! Tchau!